E para falar também dessa luta contra o rebaixamento, essa vitória do Bahia embola tudo. Como eu citei agora há pouco, neste momento, a diferença do Corinthians para o Z4 é de apenas 3 pontos. O Cruzeiro é o primeiro time da zona do rebaixamento, com 41 pontos. E aí tem Vasco e Bahia também com 41. Depois, o Santos com 42, o Internacional com 43 e o Corinthians com 44, assim como o Fortaleza. Então, dá para dizer que Fortaleza, Corinthians, Internacional, Santos, Bahia, Vasco e Cruzeiro vão brigar até o último minuto contra o rebaixamento. Goiás e Coritiba já, pelo menos na minha visão, já foram. Vampeta, o Corinthians agora começa de fato a olhar com mais apreensão para essa zona do rebaixamento. Eu tô olhando aqui, Gui, a emissora aqui, né, a Globo Sport TV, bota Black Friday, olha lá, tá lá, ó. Black Friday do Bahia, compre 1 e leve 5. Olha os memes que vai estar saindo. Mas o Vampeta falou primeiro isso aí, aqui durante o jogo aqui. Não, tava 3-0 no primeiro tempo, eu falei, Vampeta, Black Friday. Sexta-feira, olha o que proporcionou pro Bahia, né? Embolou tudo, o campeonato tudo, ruim pro Corinthians também. O Corinthians tem 2 jogos difíceis, que é o próprio Inter, que pra mim tem uma boa equipe, é uma das equipes que joga bem com o Cudê, né? Não foi uma final de Libertadores por detalhes, né? Tem um Vasco que com a chegada do Ramon Dias mudou muito, jogando em São Januário, muito difícil, a torcida do Vasco. E na última rodada tem o Curitiba, que já está rebaixado, né? Amanhã deve selar, amanhã ou domingo, deve se confirmar o rebaixamento do Curitiba, né? Então, quer dizer, botou todo mundo aí na parada. Times ali, o Bahia mesmo, se sai hoje com a derrota, era um dos candidatíssimos, junto com o Goiás, a cair. Nós vamos analisar essa tabela, digamos assim, detalhadamente, e aí o Vamp e o Zé Manuel comentam. O PH pode me ajudar aqui, os próximos jogos ali dos times que estão lutando contra o rebaixamento. Na próxima rodada, já tem Vasco e Corinthians. Os 2 times, aliás, o Vasco tem 41, o Corinthians tem 44. E o Vasco joga na rodada ainda. Nessa rodada. O Vasco joga amanhã contra o Atlético. Verdade, bem se lembrado. Mesmo o Vasco não somar ponto amanhã, perder do Atlético Paranaense, o Vasco jogando em casa, ganhando, já passa o Corinthians. Será um confronto direto com o Vasco jogando para passar o Corinthians. Olha o resultado que o Corinthians fez. O Vasco não ganhando amanhã, ainda depende de si só para passar o Corinthians. Na próxima rodada, certo? Direto. Por causa de número de vitórias. Exato. E aí o Bahia vai jogar também na próxima rodada contra o São Paulo em casa, né? Que também não ganha para passar o Corinthians. O São Paulo não ganhou um jogo fora de casa de ninguém. Não. Enquanto isso, o Santos tem o jogo contra o Botafogo amanhã e o jogo da próxima rodada. Também, né? E o Cruzeiro também. O jogo contra o Goiás na segunda-feira e o jogo na rodada seguinte também, da 36ª rodada. A maior parte também dos times ainda jogam na rodada. Ou seja, olha a confusão que o Corinthians se meteu. Todos jogam na rodada, exato, né? Esse é o primeiro jogo da 34ª rodada. Tem Cruzeiro, só o Bahia jogou, claro, né? Então tem Cruzeiro, Vasco, Santos, Internacional. 35ª rodada, isso. Só o Bahia então, eu vou passar aqui os jogos dessa 35ª rodada, que começou com esse... E o único que não tem como passar o Corinthians é o Bahia. Exatamente. Então, tivemos já Corinthians 1, Bahia 5. Aí, na sequência, amanhã, Atlético Paranaense e Vasco, lá em Curitiba. Um duelo importante pro Vasco. Também Botafogo e Santos no domingo, 4 da tarde. Internacional e Bragantino, domingo às 18h30. Fortaleza e Palmeiras, domingo às 18h30. E fechando na segunda-feira, Goiás e Cruzeiro, lá em Goiânia. Ou seja, são os times que brigam contra o rebaixamento, que ainda vão jogar e podem encostar ainda mais no Corinthians nessa luta contra o rebaixamento. Já temos aí a sequência, PH? O Gui, PH, só para... O José falou que o Bahia... Ele não passa o Corinthians, mas ele, da próxima rodada, pode passar se fizer o dever de casa e o Corinthians não tiver não somar nenhum ponto em São Januário. Exatamente. Na próxima rodada pode.
Mas eu tô dizendo nessa rodada. Essa rodada pode ser desastrosa. O Corinthians, mesmo não entrando na zona do rebaixamento, ele pode ficar ali como o primeiro fora, né? É claro que aí você tem que... A gente tá olhando assim na pior das hipóteses, como foi hoje. Uma rodada desastrosa, como foi o Corinthians em campo hoje, né? Com vitória do Inter sobre o Bragantino, que é normal, o Inter joga em casa. Aí o Santos contra o Botafogo no Rio, do jeito que o Botafogo tá, né? Não é impossível de acontecer, apesar de ser um jogo difícil pro Santos. O Vasco da Gama também, nesta rodada, não tem um jogo que você fala assim, bom, molezinha, contra o Atlético Paranaense. Pelo contrário, é um jogo duríssimo jogar em Curitiba contra o Atlético Paranaense. Quer dizer, a tendência é que não, né? Que nem todos vencem. Mas se todos vencerem, o Corinthians vai ser o primeiro fora da zona do rebaixamento. Então, pro Vampeta e pro José Manuel completarem esse assunto, Pedro Henrique Sperber tem a sequência de jogos dos times que lutam contra o rebaixamento, assim como o Corinthians. E depois o Vamp e o Zé Manuel analisam quem tem a sequência mais difícil, mais fácil e quais são as dificuldades do Corinthians contra o rebaixamento nessa reta final. Fala Pedro Henrique Sperber. Lembrando, Gui, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que vem acompanhando esse pós-jogo. Lembrando que o Fortaleza tem o mesmo número de pontos que o Corinthians. Tá uma posição a mais, mas tem o mesmo número de pontos. Então vou considerar do Fortaleza para baixo. Fortaleza, ele recebe o Palmeiras agora nessa rodada. Depois ele joga fora de casa contra o Bragantino. Ele recebe o Goiás em casa e depois vai a Santos encarar o Santos na última rodada. O Corinthians tem Vasco fora de casa, Internacional em casa e Coritiba fora de casa. Internacional tem a seguinte sequência: Bragantino em casa, Cuiabá fora de casa, Corinthians fora de casa e encerra contra o Botafogo em casa. O Santos, ele vai jogar contra o Botafogo fora de casa, recebe o Fluminense, ele joga fora de casa contra o Atlético Paranaense e depois recebe o Fortaleza na última rodada. O Bahia tem mais 3 partidas, joga contra o São Paulo em casa, ele viaja até Belo Horizonte encarar o América Mineiro fora de casa e depois recebe o Atlético Mineiro em casa. O Vasco da Gama, 16º colocado, Atlético Paranaense fora de casa, Corinthians em casa, o Grêmio fora de casa e o Bragantino em casa. A sequência do Vasco da Gama bastante complicada. E o Cruzeiro, ele joga fora de casa essa rodada contra o Goiás. Na próxima, recebe o Atlético Paranaense. Tem Botafogo fora de casa e aí na última rodada, não sabemos se vai ser campeão ou não, o Palmeiras fora de casa. E aí, Vampeta? Dos times que brigam contra o rebaixamento. Eu vou te falar, a batata vai assar pra cada um em cada rodada. E tem confronto direto, né? Todo mundo pensava assim, o Corinthians vai chegar em casa, vem de uma vitória diante do Grêmio, 2 semanas de treinamento, poucos jogadores servem a outras seleções, o Mano Menezes vai ter 2 semanas pra treinar, o Bahia ali ameaçadíssimo, o Bahia entra na parada agora e joga todo mundo pra ficar nessa briga. Eu vou, sabe o que eu vou fazer agora? Eu não sou um pote, eu vou comentar rodada sobre rodada. Vou apontar. É melhor. Eu sei que já caiu só é o América e o Curitiba. Tanto para título, ainda aposto no Botafogo. Eu acho que o Botafogo ainda reassume a liderança agora no final de semana, se ganhar do Santos. Eu acho que o Palmeiras tropeça, empata, no mínimo consegue um empate contra o Fortaleza. E por rodada eu vou estar comentando. Se falar, vamos, quem vai cair agora? Dá mais 2, eu não sei. Aí vocês deu a tabela aí, ó. Eu não sei se vai ser o Cruzeiro. Eu não sei se é o Vasco. A tabela do Vasco duríssima. E a tabela do Santos. Direto. E muito confronto direto. Exatamente. Aí um confronto direto foi uma goleada. Exato. É isso que é interessante. Tem Vasco e Corinthians, tem Corinthians e Inter, alguns que eu lembro aqui neste momento, mas enfim, realmente vai pegar fogo. Pra gente fechar esse assunto, na sequência tem o Márcio Reis, diretamente da Neoquímica Arena. José Manuel de Barros, essa luta vai pegar fogo? Como é que você analisa? Então, eu não esperava que Fortaleza, Corinthians e até o Inter estivessem numa briga tão direta contra o rebaixamento a essa altura. Mas esse resultado bagunçou tudo. Um jogo, já pensou? Um jogo chegou para bagunçar muito. A tabela do Inter é muito difícil, né? Muito complicada. A do Santos, nossa senhora.
Do Cruzeiro também é muito difícil, até porque tem esse jogo na última rodada contra o Palmeiras em casa. Se o Palmeiras precisar fazer resultado para ser campeão brasileiro, o Cruzeiro não segura. Zé, você está olhando a tabela, o Fortaleza vai pegar o líder do campeonato e o Bragantino, que está ali, por pouco não é líder do campeonato, junto com o Palmeiras, se ganhasse do Flamengo. Não, exato. Fortaleza também tem uma tabela muito difícil. Santos na última rodada fora de casa. Não dá pra apontar quem é. Mas assim, então qualquer diferença a essa altura, do jeito que tá tão equilibrado, é uma vantagem. Então, pessoal que tá com 44 pontos, Fortaleza, Corinthians, até o Inter 43, tem vantagens pequenas, mas você tem que considerar. Eu acho que a confusão fica mais aqui: Cruzeiro, Vasco, Bahia e até o Santos. A não ser que o Santos surpreenda e ganhe do Botafogo lá. Eu acho que dessas 4 equipes aqui teremos um rebaixado para a Série B. Fala, torcida vascaína. No canal 1998 Vasco Notícias, a paixão pelo Vasco é o que nos move. Se você ainda não faz parte do nosso canal, chegou a hora. Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Vamos fazer esse canal crescer ainda mais. Obrigado e saudações vascaínas.